Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoada e abençoada, melhor dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma transmissão aqui do nosso Ministério Reconciliados com Cristo, canal do YouTube Pedro Kelly RCC. Quero te dar as boas-vindas em meu nome e em nome de toda a família da fé que nesse momento está reunida assistindo essa ministração. Gostaria novamente de te explicar, estou em debilidade nesse momento em relação à conexão de internet e a toda essa mudança que tivemos que fazer. Portanto, uma vez mais, esse programa está indo ao ar gravado. Mas, como todos vocês sempre comentam no nosso chat de conversa, no nosso bate-papo, né? Gostaria que você seguisse dessa forma. Diga seu nome, que cidade você está falando. Então, continue mandando aí teu nome e onde você está, porque eu gosto de saber onde nós estamos chegando, se você é novo por aqui. Agora, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, vá nesse momento, vá logo lá, inscreva-se para não esquecer, né? Às vezes a gente deixa para depois, se envolve com a administração e acaba esquecendo. Então inscreva-se no nosso canal, deixe o like aqui embaixo, porque isso me ajuda a fazer a palavra correr. Agora, receba essa vinheta preparada de boas-vindas para você. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. É isso, eu preciso que você me ajude a fazer a palavra correr, porque ninguém faz nada sozinho. É claro, eu estou fazendo aqui a ministração, mas você compartilhe, por favor, com teus contatos aí. Nós temos o Instagram, Pedro Kelly. Nós temos um Facebook, página pública, tudo junto, Pedro Kelly. Siga a gente lá. Nós temos o YouTube, que é o canal principal, Pedro Kelly RCC, o canal do Ministério Reconciliados com Cristo. E nós temos a nossa rádio no celular. Você pode baixar o aplicativo da Rádio RCC, entra aí no Play Store, né? Digita assim, Rádio RCC, baixa o aplicativo da rádio para o teu celular e ouve o Ministério, a palavra, 24 horas por dia. Tudo isso, abençoado, é mantido pela tua semente. Nesse momento eu quero agradecer o teu respaldo,
agradecer a tua colaboração, você que compartilha, você que semeia no nosso canal. Muito agradecido. Durante a programação vão aparecer aqui informações, inclusive como é que você faz para semear no Ministério Reconciliados com Cristo. Tá bom? Então vamos entrar em cheio na ministração de hoje, depois dessa vinheta. Olha eu aqui de volta. O tema de hoje se chama Você Não É Ovelha. E você não imagina a repercussão que deu a propaganda que eu fiz ontem, né, gravando e colocando na internet, enviando no Facebook, no Instagram, esse título. Você não é ovelha. Por quê? Porque o que eu vou falar hoje você nunca ouviu. O que eu vou falar hoje é uma revelação em relação à tua posição espiritual, porque eu nunca vi nem ouvi ninguém falar a respeito desse assunto. E é um assunto, agora, para mim, parece óbvio, e eu espero que daqui a alguns minutos para você também pareça óbvio, né? E eu coloquei assim, você não é ovelha. E depois eu comentei, nunca foi ovelha. Né? E depois eu coloquei uma expressão maktub. Maktub é uma palavra do idioma árabe que significa está escrito. E nesse caso, não está escrito que você é uma ovelha. Mas eu quero, na verdade, começar essa ministração de hoje te contando um conto. E através desse conto fazer uma analogia a respeito da nossa vida. O nome da pessoa, do personagem do nosso conto era Fernando, melhor, Santiago, tem nada a ver com Fernando. E Santiago era um jovem pastor de ovelhas. Ele vivia na região de Andaluzia, na Espanha. E como todo jovem, Santiago tinha sonhos, tinha objetivos, eu não sei se Santiago tinha a idade do meu filho Andrés. Andrés tem 17 e tem sonhos, objetivos, desejos, intenções. E ele compartilha tudo isso comigo, e o que eu faço é empurrá-lo, dar força para que ele parta em busca dos seus sonhos e seus desejos, porque são só dele, não são nossos compartilhados. O que eu posso fazer é ajudá-lo e apoiá-lo. Então, esse jovem Santiago, na sua região, como tinha tantos sonhos e era pastor de ovelhas, era um trabalho que exigia que ele ficasse preso naquela localidade. Então, Santiago, com todos esses desejos e com esse ímpeto que é natural em todo jovem, ele começou a querer sair daquele local, começou a querer desejar tudo aquilo, começou a querer viajar e sair dali. Então, ele olhou ao seu redor, né, e não via como conseguir o seu objetivo. Ele olhou à sua volta e não tinha argumento, não tinha possibilidade, ele não via com clareza que os seus desejos se manifestariam baseados naquilo que ele via ao seu redor. Então daí nasceu o desejo dele sair dali e, consequentemente, e paulatinamente, ele começou a ter um sonho recorrente. Invariavelmente, todas as noites, Santiago despertava de madrugada com um sonho. E esse sonho era induzindo para que ele saísse do lugar e partisse em busca de seus sonhos. Partisse em busca de seus desejos. Partisse em busca dos seus objetivos. E esse sonho foi tão recorrente e se tornou cada vez mais forte, cada vez mais intenso, cada vez mais vivo. E toda vez que ele despertava, ele até ficava um pouco triste por haver despertado daquele sonho tão bonito, porque era o que ele desejava. Até que isso fez com que ele tomasse essa ousadia, essa coragem, rompesse com aquelas ligações locais e partisse de viagem pelo mundo conhecido daquela época. Então, ele começou a viajar, foi para o Marrocos, para uma localidade chamada Tanger, viajou depois para o Egito, também não necessariamente nessa ordem. No caminho conheceu muita gente
conheceu muitas situações, passou por muitas situações, por situações difíceis, por situações tristes, por situações alegres, né? Como toda viagem, né? Nós que estamos acostumados a viajar, entendemos como lidar com certas situações que acontecem no decorrer da viagem. Então um dia ele conheceu uma cigana, ele se encantou com a cigana, começou a ouvir a cigana, começou a conhecer como trabalhava, como era, como não era. Depois ele conheceu um sábio e gostou de conhecer o sábio, e o sábio lhe ensinou bastante coisas, né? E a cigana também lhe ensinou, claro, bastante coisas, porque tudo que acontece na vida de um ser humano tem a capacidade de ensinar. Ninguém sabe tudo totalmente a ponto de não poder aprender com alguém, seja quem seja, uma criança, um adulto, e até uma cigana, e muito mais ainda, um sábio. Um dia ele conheceu Fátima, e Fátima se tornou a mulher de sua vida, o amor de sua vida. E o tempo foi passando, e ele viajando e conhecendo, desenvolvendo, mas ele tinha um sonho, não se esqueça, ele estava em busca do seu objetivo, seu tesouro valioso, que ele sonhava tanto, que chegaria a encontrar ali naquele momento. Então, depois que ele viajou por tantos lugares, conheceu tanta gente no mundo conhecido daquele tempo do nosso conto, ele começou a cansar. Ele começou a desanimar, ele começou a se sentir desiludido, porque o sonho estava demorando a se manifestar, o tesouro que ele via tão vividamente, a cores naqueles sonhos não estavam se manifestando. Então ele cansou de encontrar aquele segredo, aquele caminho que ele procurava, aquela chave daquele tesouro valioso que ele desejava naquele momento. E quando ele se sentiu desiludido e desanimado, esse desânimo e essa desilusão chegaram a tal ponto que o fizeram retornar para o seu lugar de origem. E agora, Santiago chegou ali decepcionado, desiludido, triste, porque aquelas ilusões e aqueles sonhos que ele tivera quando teve a ousadia de romper com tudo e partir, né, para buscar esse tesouro, já não tinha mais tanta força. Agora, no lugar daquela ilusão e daquela força, daquele ânimo, agora o que restava era uma certa tristeza, um certo sentimento de frustração. E o tempo foi passando, e como é natural, ele foi se conformando, até que o tesouro se revelou para ele. O tesouro que ele tanto buscava estava ali mesmo. Porque ele entendeu que o tesouro mais valioso da vida de um ser humano é a sabedoria que ele adquiriu durante o caminho. E isso transformou a vida daquele jovem que agora já não era mais tão jovem assim, já tinha adquirido alguma maturidade. Isso transformou a vida de Santiago. Então, é claro que para os que gostam de ler, assim como eu estou me referindo ao famoso conto do famoso autor Paulo Coelho, lançado em português no ano de 1988, chamado O Alquimista. E com essa analogia, eu inicio a ministração de hoje, porque eu tenho certeza que muitos de vocês se viram aí no conto, você que ainda não leu, você que leu, se não leu, eu sugiro que leia, né? Leia. É muito interessante. E ler é muito bom, porque nos traz conhecimento, cultura e informações, né? Agora, quando eu conheci esse conto, que eu já li esse conto já há alguns anos, vários anos, já conheço há bastante tempo, mas outro dia eu me recordei dele, porque eu, trabalhando aqui no ministério, eu vi um tema em que eu citei mais ou menos esse conto, e então, aí mesmo o Espírito da Graça me mostrou uma porção de detalhes que eu quero compartilhar com você hoje. Nesse conto do Santiago, do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Veja como é que Deus é. Deus faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Porém, em mim é a revelação da palavra da graça. E o que eu quero te dizer hoje é que você não é uma ovelha. E vou te explicar agora por quê. Primeiro, o personagem do nosso conto, Santiago,
Você nota que ele teve que romper com determinadas barreiras para poder partir em busca de seu sonho, de seu desejo. E ele percebeu, porque quando uma pessoa tem essa ousadia, tem a coragem de fazer isso que ele fez, é porque o primeiro passo é ela perceber que esse sonho, esse desejo, ele habita somente no seu coração. Ele não habita no coração de sua mamãe, de seu papai, do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega da escola, do seu colega de trabalho. Ele habita no seu coração. Quero dizer para você que está me assistindo, que no teu coração tem um desejo, tem um objetivo, tem uma meta, tem um sonho, tem algo que você deseja realizar. Não sei se só nesse ano de 2023 ou se daqui de 2023 em diante, forever, mas o que eu quero dizer é que se esse sonho, se você chega a compreender que esse desejo, dessa busca que você tem, penso que você tem e deve ter porque isso te dá a vida, ele vai chegar a ser tão forte que vai ajudar você a romper com isso, porque você vai entender que isso é uma coisa muito peculiar, muito particular. Isso habita somente no coração de quem tem, de quem o tem, né? Então, quando alguém se depara com algo assim, como Santiago, do nosso conto, e talvez como você que está me assistindo, há um primeiro obstáculo que se interpõe, que se levanta, é o medo. Primeira coisa que a pessoa tem é o medo de romper com toda aquela segurança, entre aspas, aparente, daquele ganho que a pessoa tem naquela empresa. Ela prefere então ficar acomodada ali, por medo, e abdica de buscar os sonhos e desejos que estão em seu coração. Mal sabe ela quem os colocou aí. É isso que eu quero te mostrar aí, com esse tema maravilhoso de hoje, com essa revelação. Por quê? Porque você, agora, querendo buscar o teu sonho, esse primeiro obstáculo que se levanta, que é o medo, em muita gente, ele toma muita força. E agora você vai entender por quê. Porque você sempre foi, desde pequenininho, acostumado a seguir alguém. Você sempre foi acostumado a seguir um líder, a seguir uma pessoa, a seguir um pastor, como se você fosse uma ovelha. Aí entra o nosso detalhe. Te ensinaram assim, você foi educado assim, você cresceu na escola dominical, você passou pela religião A, B, C, e todas elas tinham esse tipo de ensino. Algumas falam claramente, você é ovelha, outras não. Falam de maneira a deixar a entender, não vou dizer que é de propósito ou por maldade, e sim digo e afirmo, por falta de conhecimento, te chamam de ovelha. Porque quando você acreditou que você era uma ovelha, isso se formou. Esse pensamento se formou no teu entendimento. E, paralelamente, sem você se dar conta, talvez, isso tomou conta das tuas atitudes. E você pode parar e prestar atenção. Se você passou no sistema religioso, você vai lembrar agora daquela irmã que, para usar o desodorante da marca X, ela ligava para o pastor primeiro para saber se aquele desodorante podia usar, se era do diabo ou não. Para ela colocar um batom de uma cor um pouco mais elegante, ela ligava para a esposa do pastor para perguntar se era pecado. Para comprar uma roupa de uma determinada cor, mesmo que fosse íntima, ela comentava com alguma irmã mais velha, mais madura, entre aspas, daquela congregação, do sistema religioso, para pedir permissão, se ela pode usar aquilo ou não, né? Sempre a pessoa via alguém acima que poderia liderar. Isso é o comportamento de ovelha, e é isso que eu quero falar contigo hoje. Porém, no novo pacto em que nós estamos depois da ressurreição, não existe ovelha. E você talvez nunca tenha visto isso, né? Por quê? Porque você está chamado a seguir aquilo que está em teu próprio coração, e não seguir aquilo que está no coração dos demais. Preste atenção nisso aí. Tem muita gente por aí seguindo o sonho dos outros, entendeu? E respaldando a intenção dos outros. E os seus sonhos? E os seus objetivos? E os seus desejos? Onde é que ficam? Você está sempre deixando para depois da manhã. Você não, desculpe. Aqueles que não têm o entendimento da graça ativado
em suas mentes. Quero te mostrar um verso em Filipenses capítulo 2, verso 13, para respaldar o que eu acabei de te dizer. O que você tem em teu coração foi colocado por Deus. Diz assim o verso 13, porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. Quer dizer que aquilo que está no meu coração foi colocado por Deus, de que essa palavra alcance as pessoas e que elas tirem essa mentalidade de ovelha das suas mentes, porque isso está errado. Vou te afirmar mais ainda daqui a pouco, entendeu? Então, esse desejo que eu tenho foi Deus que colocou. O desejo que você tem em seu coração, seja o sonho, o objetivo, a meta que você tem aí no teu coração, foi Deus que colocou. E quando diz ali que é Ele também que faz o realizar, é porque também está escrito que a nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa competência vem de Deus. Então, quer dizer que nós já não somos ovelhas e não podemos nos comportar, não devemos nos comportar como ovelhas. Por quê? Porque a ovelha, vamos falar agora da ovelha animal, porque biblicamente, né, se compara. A ovelha animal, ela não decide nada sozinha. Já reparou isso? Se não reparou, repare. Repare bem. A ovelha não toma atitude por si só. A ovelha não decide. A ovelha não opina, a ovelha não tem vontade própria, a ovelha não é capaz, a ovelha não sente que tem capacidade para fazer. O animal, estou falando do animal, ali, né? Aquele de 4 patinhas, né? A ovelha pede permissão, ela olha para o pastor, ela pede permissão para tudo, sabe? A ovelha não come sem que o pastor daquele rebanho leve e conduza aquela ovelha para o pasto. Ela fica com fome, mas não come. Porque ela só come se o pastor disser que sim, é aqui, comam. Aí ela come. Sem o pastor dizer onde, ela não come. Ela não sente essa liberdade. Isso é uma coisa natural do animal ovelha. A ovelha, ela vai exatamente para onde o pastor conduzi-la. Se o pastor as conduz para um rebanho, ela se joga, ela se atira, ela cai, sem pensar, sem questionar, sem dialogar, sem retrucar, sem opinar. Por quê? Porque essa é a natureza do animal ovelha. Sem questionar nada. Então, a ovelha não pensa, a ovelha não questiona, a ovelha não deduz, a ovelha não foi feita para relutar. Agora, o interessante é que aqui, no Evangelho da Graça, de Romanos a Hebreus, nunca afirma em lugar nenhum que você é uma ovelha, que eu sou uma ovelha. Você pode dizer, Pedro Kelly, mas tem Romanos capítulo 8, verso 36, que diz assim: por causa de ti somos entregues à morte todo dia como ovelhas para o matadouro. Sim, é verdade, está escrito em Romanos capítulo 8, verso 36. Mas se você aprofundar um pouquinho e for um pouquinho mais diligente no seu estudo, você vai ver que o apóstolo Paulo ali está repetindo uma passagem do Velho Pacto chamada Salmo 44, verso 22. Por quê? Porque no Velho Pacto, sim, havia ovelhas, entendeu? No Velho Pacto havia ovelhas. Por isso é que eu, Pedro Kelly, não me chamo pastor. Porque isso é algo do Velho Pacto, do sistema religioso. Eu me considero alguém que ministra, um ministrante da palavra, um dispenseiro dos mistérios de Deus. E hoje eu estou aqui revelando uma outra coisa que para muita gente, ainda por estar no campo de mistérios, pensavam que eram ovelhas e agiam como tal. E se você age como ovelha, você nunca vai ter ousadia de levantar a cabeça e buscar o desejo que está no teu coração. Aí você diz, Pedro Kelly, mas diz aí que Jesus, pastor das ovelhas, está lá em Hebreus capítulo 13, verso 20,
Dentro do novo pacto, exatamente. Só que se você presta atenção no contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo estava falando para um povo que estava preso no velho pacto. E no velho pacto, Jesus Cristo foi o pastor das ovelhas. Depois que ele as conduziu para o pasto verdejante, Salmo 23 é um salmo de promessa, certo? Me guiará aos pastos verdes, é um salmo de promessa. E quando foi que isso aconteceu? Quando você atravessou a porta. E quem é a porta, Pedro Kelly? Jesus de Nazaré. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim sairá e achará pastagens. Preste atenção na palavra sairá. Você não ficou em Jesus de Nazaré. Agora é Jesus ressuscitado. Ou então você ainda se considera ovelha. Entendeu? Está entendendo a revelação? Tomara que sim, porque isso vai seguir. Então, no novo pacto, ele e você são a mesma pessoa. Bom, então vamos dar aqui o benefício. Jesus Cristo é o pastor. Como ele se fez um com o meu espírito, então agora quem sou eu? Também sou o pastor. Ou seja, já deixei de ser ovelha. Mas não é isso. Você não é o pastor. E muito menos ovelha. Você é Deus. Porque quando ele habitou no teu espírito, Colossenses 1:27, aí diz que Cristo habita em você. E isso é uma esperança de glória. Ou seja, você não pode então esperar que Cristo habitando em você, você seja uma ovelha. Porque aí você está confundindo as identidades. Você é Jesus Cristo mesmo, em espírito. Você é Deus em espírito. Sim, em 1 Coríntios 6,17 diz que o espírito dele e o nosso se fundiu em um mesmo, um só. Um mesmo e um só não significa que você é uma qualidade e ele é outro tipo. Porque ele é Jesus Cristo e você é só a coitadinha da ovelha, como disseram para você. Não, você é um Deus. Então você precisa compreender a tua posição espiritual de que você é um Deus e começar a agir como um Deus. O nosso personagem, na nossa história, que nós comentamos, o Santiago, que no início eu errei até o nome, estava animado com esse tema, né? Ele rompeu com tudo que estava à sua volta em busca daquilo que estava em seu coração. Então, abençoado, não deixe o medo tomar conta da tua vida. Por quê? Porque o medo, até certo ponto, é bom. Porque ele faz você ter certos cuidados necessários. Mas se o medo que você sente ultrapassa um certo limite, então ele já é um medo prejudicial. Pode se tornar um medo doentio. Né? As ovelhas têm certos tipos, animais têm certos tipos de sentimentos que são próprios para aquele animal. Você não pode ter esse tipo de espírito. O apóstolo Paulo diz, nós temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Eu declaro que você tenha recebido essa palavra, ou pelo menos começado a compreender a tua verdadeira posição espiritual, que você não é ovelha, porque você está no novo pacto. E se você é um filho, uma filha de Deus, e está agora aqui no novo pacto, você é um Deus, nessa terra, vestido por um corpo de carne, por um corpo ruim, que o sistema religioso arrebanhou, arrebatou e educou maleducou, educou com informação equivocada. Isso te prejudicou. Isso fez você se sentir inferior. Isso fez você sofrer. Isso fez você entrar em depressão. Isso fez você sentir um medo que não deveria. E nesse momento, eu, Pedro Kelly, aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, estou declarando que a tua mente de Cristo está ativada e você compreende a tua posição espiritual de um Deus e não de ovelha. Te declaro reinando em vida, declaro que você faça essa palavra correr, porque está bem interessante para você compartilhar lá com o líder da escola dominical, aquela irmã poderosa que tem lá, que chama todo mundo de ovelhinha, e só ela que é poderosa, o resto é ovelhinha, né? E tal.
Abençoado, no novo pacto, todos nós somos iguais. Aqui não tem ninguém maior e muito menos alguém inferior. Aqui não existe ninguém que seja inferior. Não existe alguém inferior a outro alguém. Todos estamos iguais. Por quê? Porque no constante, no tocante aos que são filhos de Deus, Cristo habita igualmente em todos. É claro que a forma de compreender varia, mas eu declaro que você é um bom terreno, aquele terreno da parábola, e que dá fruto com essa palavra, a 30, 60 ou a 100 por 1, dependendo da medida de fé que você exerça, né? Muito agradecido por compartilhar, muito agradecido por semear aqui. Se você sente no teu coração arder a vontade de semear nesse canal para que essa palavra corra e liberte cada vez mais abençoados e abençoadas do sistema religioso, então aí estão os nossos códigos Pix. O primeiro código Pix é da Caixa Econômica Federal, Ministério Reconciliados com Cristo, esse é o nome da conta lá. O segundo código Pix é o da nossa conta no Banco Itaú, Pedro Kelly Carneiro, para que você saiba como são os recibos que vão sair na hora que você enviar o Pix. Você sustenta tudo isso aqui. E eu declaro que você colhe agora os frutos dessa semente. Muitas pessoas estão semeando, como sempre fizeram, e muitas outras estão começando a semear. E muitas outras, ou todas essas, estão tornando a semear. E quando alguém semeia uma e outra vez, isso me dá a pauta de que essa palavra está funcionando na vida dessa pessoa, desse abençoado, dessa pessoa que participa aqui da família da fé Reconciliados com Cristo. Então, se você ainda não semeia, não deixe de semear, porque a prosperidade do Filho de Deus está ligada à tua semeadura. Tá bom? Vou ficar por aqui. Muito agradecido por tudo. Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau! Maktub! Abençoados! Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.